Sejam bem-vindos ao Fala FM, um podcast produzido 100% pelo time da NetGlobe. Estamos muito felizes, no dia de hoje temos uma grande celebridade junto conosco, uma grande profissional que vai compartilhar um pouquinho da sua carreira, sua jornada e o que trouxe até aqui. O bacana é que o Fala FM ele foi desenvolvido para conhecer histórias, conhecer carreiras, jornadas e ser uma grande ferramenta de inspiração para que você esteja conectado com tudo aquilo que está acontecendo. Um grande prazer, seja muito bem-vindo. No dia de hoje, vamos ter uma grande profissional. Elizabeth iniciou sua carreira na área de facilities, de forma espontânea. Isso porque ela era de uma área completamente diferente, educação física. Logo vamos descobrir. Mas bastou uma oportunidade para construir seu legado, somando mais de 15 anos em facilities. Hoje vamos aprender muito com essa profissional. Estamos muito felizes com a sua participação. Obrigado por você ter aceito o convite de estar junto conosco no Fala FM. É um grande prazer. O prazer é meu. Eu que agradeço. Estou muito contente. E vou compartilhar um pouquinho da minha história. Fantástico. E Beth, a gente começa exatamente pela sua história. Né? A gente quer conhecer um pouquinho da sua formação, no período da faculdade, né? Talvez ali os primeiros passos, até chegando no dia de hoje. Tá bom. Eu sou formada em Educação Física, né? Como você falou, e fiz o estágio numa empresa, né? Numa fundação, e o estágio foi efetivada. Então, eu dava aulas de Educação Física, era responsável pelo treinamento de voleibol, enfim. E com o tempo eles me deram a responsabilidade de participar de um projeto que chama Projeto Espaço Gente Jovem, e que era um projeto bacana porque era com crianças carentes da região, né, e tudo mais. Então eu com uma outra, né, professora da época, a gente montou esse projeto, né, a gente tinha um carinho muito grande por esse projeto. E, né, o projeto ele seguiu, depois a fundação também tinha um colégio, né, gratuito, que ia desde a educação infantil até a faculdade, né, 100% gratuito. E essas crianças foram incorporadas pelo colégio, e aí eu acabei indo para a área de eventos. Então, todos os eventos que eram da fundação, eventos para funcionários, eventos com os próprios alunos, eu era responsável. E aí, um dia, eles falaram assim, olha, acho que a gente quer fazer nós queremos fazer aqui um campo de futebol, um teatro, e aí a gente queria que você tocasse esse projeto. Eu falei, tá bom. Tá bom, então aí eu fui pesquisar, fui em vários teatros, fui entender um pouco de acústica, né, de cadeira ideal, de palco, de fosso, né, de teatro, enfim, de cortinas, enfim, tudo, né, então consegui, né, eu participei aí desde o zero até a construção do teatro e depois fazer eventos nesse teatro, né. Olha que legal. E aí, na sequência, eu falei assim, bom, a gente agora quer fazer um campo de futebol para 300 pessoas e tal. Falei, tá bom, vamos embora. E aí depois tem uma historinha muito engraçada com relação a isso, que aí depois eu conto mais pra frente pra vocês. E depois que eu saí, né, eu fiquei muitos anos nessa empresa. E depois eu entrei numa outra empresa que eu era responsável pelo escritório. Então, era uma empresa que a filial era em Belo Horizonte e tinha uma filial aqui em São Paulo. E aí eu cuidava de tudo, do escritório, toda a parte administrativa. Eu também fazia um pouco de RH, porque, né, contratações, desligamentos, os eventos eu fazia Beth, também. Desde cedo você já foi desafiada ao novo. Desde cedo, né? Desde cedo. E uma das características, né, que hoje é muito importante é o benchmark. Sim. Né? Você talvez lá atrás você vai falar, opa, recebeu um desafio, né, algo novo. Talvez naquele momento você ficou muito inspirada em como. Eu falei, deixa eu conhecer o que tem de bom, o que tem de melhor até para poder ajudar nessa construção. É uma história engraçada, porque quando eu recebi o primeiro desafio, né, de ser coordenadora, né, desse projeto, o diretor na época, ele virou para mim e falou assim, eu tinha 19 anos, né, tinha acabado de terminar a faculdade e, né, eu estava começando a minha carreira, e aí ele pegou e falou assim, olha, eu tô só te informando que quando for 17 horas, você vai me ligar e vai falar que você aceitou
ser a coordenadora do Espaço Gente Jovem. Você entendeu? Falei, tá bom, tá bom. Aí, eu tava com a outra professora e tal. Aí ela pegou e falou assim, se fosse você, não ligava. Eu falei assim, não, mas ele pediu pra ligar. Eu fiquei, eu ligo. Eu falei, liguei pra ele. Falei assim, olha, tô ligando pra avisar que a partir de amanhã eu vou ser coordenadora do Espaço de Jovem. Falei, tá bom, então. Então, foi exatamente desse jeito. E os desafios, eles aparecem, né? E a gente muitas vezes tem que ter uma atitude positiva. Né, a Beth? gente sempre tem que ter, né, uma atitude positiva. Eu acho que a gente tem que abraçar, né? Então, a gente recebe o desafio. Eu acho que a gente não recebe os desafios à toa, né? Eu acho que, de alguma forma, né, a gente tem que passar por aquilo, tem que estar preparado para aquilo. Então, é abraçar e correr atrás, estudar e fazer acontecer. É exatamente isso, Beth. Assim, são nos desafios ou nos problemas que tem as grandes oportunidades. É verdade, né? é isso mesmo. E você, tão jovem, já recebeu um grande desafio que te habilitou para algo muito maior. Né? E aí você estava fazendo um pouco do paralelo do seu segundo desafio, que foi um pouco conectado ao RH, é isso? Isso. Aí, nessa segunda empresa, além de ser responsável pelo escritório, eu também fazia... Como era um escritório pequeno, eu acabava tendo todas essas atribuições, né? E aí, em 2017, a empresa, né, na qual estou, né, atualmente, ela fez a aquisição dessa empresa. E também uma outra história muito legal, porque a gente fica com receio, né? Toda vez que tem uma aquisição, a gente fala, pô, e agora, né? E a filial era aqui em São Paulo, a matriz era aqui em São Paulo, né? Toda estruturada, né? Era uma empresa grande, né? Comparada, né? A empresa que eu estava. Então, eu fiquei muito temerosa, assim. Eu falei, né? O que será que vai acontecer? E aí, os diretores, na época, vieram conversar comigo, entender o que eu fazia, né? Quais eram as minhas responsabilidades e tudo mais. E aí eles me ligaram 2 dias depois, me chamaram lá. Eu pensei, não, vou me demitir, né? E aí eles falaram assim, olha, nós não temos aqui a área de facilities. Topa o desafio, né? De estruturar e de ser responsável pelo facilities, né? Eu falei, topo. E aí estou desde então. Né? Sensacional. E eu acho que isso é muito bacana, porque a área de facilities é uma área relativamente nova. Sim. Né? É uma área que tem ganhado o seu reconhecimento, né? Um protagonismo muito grande e uma posição muito conectada ao business da empresa. Sim. Né? Uma posição estratégica hoje. Né? Queria que você compartilhasse um pouquinho dessa evolução. Como que você vê essa evolução? Né? Acho que a área de facilities tem um protagonismo único. E é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. O facilities, antigamente, ele era distribuído para várias áreas, né? Então, compra, né? Assim, parte de compras, insumos financeiro. Manutenção também, às vezes, né, ficava com financeiro. Parte ficava com people, né, que eu chamo de people, mas é o RH. Então, era uma área distribuída, não tinha uma única figura responsável, né, por tudo isso. Então, eu acho que as decisões, elas eram um pouco, né, determinadas ações, assim, pô, quem quer cuidar de manutenção? Acabava, né, ninguém quer ficar, porque já tem as atribuições do dia a dia, né? Já tem né, aquela rotina do que fazer no dia a dia. Então, eu acho que o Facilities veio para estruturar isso, para ter uma área que vai ser responsável desde a estratégia, da onde ela vai ficar. Então, assim, onde os funcionários moram, né? Onde os profissionais moram. É de fácil acesso, não é de fácil acesso? Como que é a acessibilidade nessa região? Qual é o prédio que a gente vai ficar, o tamanho do prédio que nós vamos ficar, como vão ser distribuídos os espaços, né? Quanto que a gente vai ter que ter de investimento para fazer esse espaço funcionar. Então, a gente coloca, né, o prédio de pé, né, para o negócio rodar. E depois a gente faz a manutenção disso, que além de, né, quando a gente fala manutenção, além de física, também do bem-estar dos profissionais. Né, para eles se sentirem seguros, para eles se sentirem confortáveis dentro do espaço. Então, acho que a evolução é essa, é de ter
antigamente algo distribuído entre áreas e hoje tem uma figura que vai se preocupar desde o início até tomadas estratégicas de trabalho híbrido, redução de espaço, ampliações, regiões e etc. Beth, você tocou em pontos importantes, assim, muitas funções, Facilities é responsável talvez ali por muitas atividades, muitas responsabilidades. Tá correto dizer que o dia a dia de Facilities é um dia a dia desafiador no que tange a cada dia é um dia? Olha, não é para fracos, não. Olha, cada dia é um desafio. Porque, assim, né, histórias assim de, por exemplo, você chegar numa segunda e ter 2 andares alagados, né, porque aconteceu algum problema no final de semana. Né, o dia a dia mesmo, né, do próprio escritório, né, os desafios que nós tivemos aí, né, por conta da pandemia. Então, a gente foi de um 880, né? A gente saiu, né, onde todo mundo queria estar no escritório. E quando ficou todo mundo em casa, eu preciso ir para o escritório, não consigo trabalhar de casa, pelo amor de Deus, me para o escritório, deixa meu escritório. E no retorno, não, eu quero minha casa, não quero mais ir para o escritório. Enfim, então, todo dia é um desafio, todo dia tem histórias para contar, todos os dias tem coisas muito legais também. Beth, muito bacana você citar os desafios do modelo de trabalho híbrido. Eu acho que essa é uma realidade que muitas empresas estão passando no dia de hoje, né? E eu acho que o escritório, ele passou por um processo de ressignificação muito grande. Sim. Né? Qual que é o papel do escritório nesse novo momento de retomada, né? Principalmente? E me parece que o escritório ele passa para ser um grande ponto de encontro. Sim. Né? Seja para eu estabelecer os rituais, humanizar muitas vezes uma relação, formação de cultura. Né? Eu vejo que o escritório passa a ter esse papel e tem que ter um novo olhar. Né? Você como Facilities, como que você enxerga esse novo escritório? Né? Eu acho que assim, o Facilities ele vai ter que lembrar muito a casa da gente, né? Então, ser um espaço, né, que crie essa colaboração, que proporcione isso, né? Então, é importante, igual você falou, ter os rituais, né? Então, o famoso cafezinho, né? Pra gente ir lá, né? Falar sobre trabalho ou falar de outras coisas, né? Dar um momento de pausa. Outra coisa também que mudou bastante, assim, até a questão de refeição mesmo, né? As pessoas acostumaram a se alimentar mais no local, né? Do que externamente, né? Trazer a própria comida. Então, assim, eu acho que mudou muito, muito mesmo, assim. E eu acho que o futuro disso vai ser esse equilíbrio mesmo, né? Eu acho que ficar, né, 100% remoto, né, muito ruim porque você não tem as interações, tem, né, questões com cultura e tudo mais, mas presencial, estar lá com as pessoas, né, interagir, estar com o time todo, né, os gestores têm a oportunidade de estar com os times, né, falar com todos eles. Tá sendo um resgate mesmo, eu vejo, assim, pelo menos lá, né, no escritório. No começo do retorno foi bem, né, desafiador, mas agora, né, as pessoas já estão querendo, né, estar mais presentes, né, e interagir mais. Então, acho que daqui para frente é pensar mais nesse bem-estar mesmo, né? Em criar uma atmosfera aconchegante. Isso. Focada na colaboração, Isso. na produtividade, nessas Isso. interações, né? E nessa retomada, você vê que a tecnologia ela tem um papel importante, né, para o escritório como um todo? Né? A tecnologia está sendo mais explorada nos ambientes, nos espaços. Você percebe essa mudança? Eu queria até voltar um pouquinho. Assim, acho que até a tecnologia ela foi fundamental no pico, né, da pandemia. Assim. Então, eu brinco e falava assim para todo mundo. A gente tinha um plano de contingência que a gente nunca podia testar ele 100%. Né? Era muito difícil, né? Você falar assim, ó, vamos ficar todo mundo em casa, escritório vazio, e vamos testar se está tudo funcionando. E aí a gente saiu, assim, basicamente de uma semana para outra, né? Todo mundo do presencial
para ir para casa. Então, assim, a tecnologia, nesse momento, ela foi fundamental, né? Eu acho que se a gente não tivesse as tecnologias que nós temos hoje, né? A estrutura necessária para colaboração, né? Ficaria praticamente inviável. E agora, nesse retorno com o híbrido, também a mesma coisa, né? Então, as pessoas já se acostumaram com as ferramentas de colaboração, elas sabem explorar de uma forma melhor essas ferramentas. Então, eu acho que é fundamental. Hoje, sem essas ferramentas, a gente não consegue mais né, trabalhar e voltar ao que a gente era antes. Eu acho que daqui para frente é só evoluir as tecnologias. Com certeza, com certeza. Beth, como que você enxerga o futuro da área de facilities? Né, eu acho que facilities ganhou protagonismo, né, saiu talvez de uma área mais operacional, de uma área ali mais de apoio para uma área estratégica, conectada ao business hoje, né? E hoje sendo um protagonista, sendo talvez ali no centro das decisões, dos principais projetos. Como que você vê nessa visão, nessa evolução? Nossa, eu acho assim que não tem limites. Eu acho que as tecnologias, elas estão avançando muito. Posso dar alguns exemplos, então, né, hoje nós já temos, eu vi um vídeo esses dias de cadeiras que se auto-arrumam após uma reunião, né, como se fosse um garçom robô. Então, ele já vai limpando o espaço, ele tem sensores que não esbarram nas pessoas, mas você pode ir lá, eventualmente, se ele percebe que você vai fazer esse movimento, ele dá uma desacelerada para você colocar um copo. Contagem automática de estoque. Vários outros equipamentos que prevê possíveis problemas, né, em manutenção. Então, assim, eu acho que não tem limites, assim. E o futuro é pensando também nessa questão do bem-estar, né? Pensar em ambientes onde as pessoas têm um conforto, até assim, né? Por exemplo, tem sensores de CO2, né? Se tem muito CO2 no ambiente, a pessoa tende a ficar mais cansada, menos produtiva, enfim, né? Então, eu acho que vai ter cada vez mais tecnologia, mais sensores, mais automação. E eu acho que não tem limites para isso. Então, eu acho que o profissional de facilities vai ter que estar acompanhando essas tecnologias, estudando sobre como extrair dados, né, dessas tecnologias para, né, ajudar na tomada de decisões, né, estratégicas da empresa. Eu acho que é por aí o caminho. Fantástico. Você falou em dados, né? A gente percebe que essa é uma área... E muitas empresas estão investindo fortemente na análise de dados, de KPIs, de indicadores para a tomada de decisão, numa visão de curto, médio até longo prazo. Né? Hoje você utiliza dados na sua gestão, no dia a dia, como ferramenta já clara de tomada de decisão? Utilizamos, mas a gente está estruturando. Esse ano vai ser um ano que nós vamos dar uma atenção melhor, né? Usar mais dados, extrair mais esses números para a gente, né, levar para o board e tudo mais, para pensar, né, na empresa daqui 5, 10, 15 anos. Né? A empresa cresce por aquisições, por exemplo. Então, hoje tem 1.200 profissionais, ela faz uma aquisição, vai para 1.500, para 1.600. Então, eu acho que agora, né, daqui para frente, é ter esses números, né, claros e apresentar esses números, né, não fazer um jogo no escuro para ajudar mesmo, para ser estratégico e ajudar a empresa. Beth, incrível. Isso acho que é a evolução da área de facilities por si só, né? E trazendo esse protagonismo, né? Falando um pouquinho das competências desse profissional de facilities, na sua visão, né, uma profissional que passou talvez desde a base e criando alicerces que foram habilitando para desafios maiores, posições maiores, até ter uma responsabilidade e um desafio importante que você tenha hoje. Na sua visão, quais são as principais competências que o profissional de facilities tem que ter hoje para ele conseguir ser um protagonista? Olha, eu acho que o principal é o senso de dono.
Eu acho que, assim, é cuidar né, do espaço que você administra como você cuida da sua casa, né? Então, assim, ter senso de dono é olhar para tudo, para custos, para uma paredinha que está arranhada, né, arranhada, de algo que precisa, né, para manutenção. É ser uma pessoa, assim, que saiba lidar, um pensamento rápido, assim, com mudanças. Então, né, hoje a empresa está de um jeito, amanhã ela, né, tá de outro jeito. Então, assim, né, ser transparente, saber lidar sob pressão, mas as pessoas, pressão da coisa que acontece naquele momento, assim, tipo, tá alagando, o que eu faço? Não posso parar e pensar, né? Tem que ter atitude. Tem que ter atitudes, né? Tem que ter, tomar atitudes rápidas e gostar de estudar, ser curioso, né? Estudar bastante, né? Pesquisar, entender essas novas tecnologias que estão chegando. Acho que esse é o principal. Fantástico. Beth, nesses 15 anos, tenho certeza absoluta que foram muitos projetos, né? Como você já compartilhou alguns aqui conosco, né? Mas tenho certeza absoluta que alguns deles tiveram talvez ali algo especial para você, né? Assim como você compartilhou dos primeiros projetos que teve, que foi marcante para você, que te habilitou muitas vezes, que te abriu o mundo de facilities, Sim. né? Tenho certeza absoluta que outros projetos também foram importantes e que agregaram, né, na sua jornada profissional, carreira. Se você puder compartilhar conosco, talvez um ou dois mais, vai ser super enriquecedor aqui também. Eu acho que o marco, assim, da minha carreira foi quando eu assumi a responsabilidade na Sinqia, de assumir a área de facilities, porque foi bem numa época em que a gente estava sofrendo um reposicionamento da marca, né? Nós antigamente era Senior Solution e aí mudou toda a comunicação visual, o nome, né? E passou para a Sinqia. Então foi responsável desde o início por escolher o prédio, né? Junto com os diretores, fazer os projetos, apresentar os projetos, cuidar de cada mesa, carpete, né? De montar mesmo o escritório do zero. E obra, né? Obra é uma coisa que é cansativa e dá um monte de percalços aí no meio do caminho. E vira noite, acompanhando, né? Porque na segunda-feira vai estar todo mundo lá. Então foi muito legal, porque o pessoal trabalhou na sexta-feira, no antigo espaço, e na segunda-feira foi para um espaço totalmente novo, do qual eles não tinham nem noção de como seria. E aí, sábado e domingo, todo mundo ficou lá, né? Testando, né? E aí na segunda-feira, você vê que a gente tava cansado, assim, né? Mas a hora que o pessoal entrou e viu, assim, um escritório novinho, totalmente diferente, assim, eu acho que o rosto das pessoas nesse momento, acho que não tem preço, assim. E aí eu tive essa oportunidade de fazer em São Paulo, em Belo Horizonte também. Então, tivemos escritórios também já no Rio de Janeiro, né, em Florianópolis. Então, desde, né, da reposição da marca, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os escritórios, né, de fazer todos os escritórios. Então, isso é algo muito bacana. Não, e eu vejo que é uma experiência que, quando a gente monta um escritório, eu acho que é um momento de... É um sonho. Sim. É um momento marcante dentro da companhia, né? Então, o pensar de cada espaço, de cada tecnologia, a colaboração que vai ser adotada. Mas eu acho que o principal, assim, como acolher, né? Como vamos recepcionar, né? Acho que... E no final do dia ter esse sentimento que você compartilhou, assim, nossa... Quando a gente olhava para cada um e via esse sentimento, é algo realizador, né? E isso vai acompanhando. Então, por exemplo, no projeto inicial, nós tínhamos uma copa menor. E aí, pós-pandemia, a gente viu essa necessidade que as pessoas estavam, né, optando mais por, né, utilizar o espaço interno, né, e tudo mais. Então, a gente fez uma obra de ampliação. E também, assim, né, quando eles saem também e vê o espaço novo, né, a gente vê que... percebe, né, no rosto dos profissionais que, poxa, eles estão olhando, estão realmente melhorando os espaços, estão ajudando para a gente ter um lugar melhor e, né, que dê vontade da gente estar mais presente. Com certeza. E, Beth, nesses anos, né, de experiência, tenho certeza absoluta que tivemos muitos projetos que foram realizados, executados, e você trouxe aqui exemplos claros, né, de momentos marcantes.
Teve momentos também de desafios, né? Assim, que você se viu ali numa situação e você teve que fazer um benchmark, interagir. O processo do Nova História também passou por esse processo muito também, como aquele aprendizado lá atrás? Passou, né? Eu acho que eu também estou numa fase que eu estou fazendo bastante benchmark nessa questão de tecnologia, de entender como é que as empresas estão trabalhando, de ver como é que está sendo esse trabalho híbrido, como ele está acontecendo, o que ele está acontecendo. Eu viro e mexo, eu vou lá no LinkedIn e coloco uma pesquisa, né? Como é que está o seu trabalho híbrido? Está 3-2, 2-1? Né? Tento fazer também algumas pesquisas lá. Eu acho que benchmark é fundamental para a gente estruturar a área, compartilhar informações, conhecer novas tecnologias, ver como as empresas estão trabalhando. Esse ano eu estou focando bastante em benchmark, assim, para conhecer, para ver como é que as empresas estão fazendo e tudo, e melhorar, e trocar ideia. Eu acho que os facilities podem se ajudar nesse sentido. Fornecedor, né? Ainda tem indicação de fornecedor, porque tem, né? Enfim, eu acho que isso é fundamental para a área. Beth, eu vejo que a comunidade de facilities é uma comunidade muito aberta, né? Muito disposta à troca, ao benchmark, à conexão, à colaboração de conhecimento, né? Muitas vezes, assim, um problema, o desafio que eu estou passando aqui, o outro já passou e já encontrou um caminho, né? E eu vejo que ter essa atitude, né? Ser curioso, como você trouxe aqui, buscar conhecimento. Tem outras dicas que você gostaria de compartilhar, até para poder inspirar outros profissionais que você utiliza no seu dia a dia? Eu sei que você já citou vários aqui, mas tem algo a mais que você queira compartilhar? Olha, o LinkedIn eu acho que ele é muito bacana, porque tem as comunidades, né? Mulheres em Facilities, é bem bacana. E assim, eu entro nessas comunidades de facilities e cara de pau mesmo. Vou lá, vejo quem são as pessoas, aí falo assim, olha, né, queria fazer um benchmark, as portas aqui da empresa estão abertas, você não quer vir aqui tomar café, né? Ou de repente, né, eu ia aí, né, visitar e tal. Eu acho que é isso, assim, é aproveitar eventos, feiras, né, ouvir ver matérias, né, ouvir podcasts a respeito, para conhecer as pessoas e ver o que está, né, rolando. Acho que isso são as dicas principais, assim. Estar em movimento, né, Beth? Estar em movimento, isso. Estar em movimento, ser lembrado, percebido, trocar experiências, né? E eu acho que é muito isso que você trouxe, né? Nos desafios, nos problemas que temos as grandes oportunidades, né? E a gente está vivendo um momento que as empresas estão, de um modo geral, com desafios do híbrido. Sim, né? isso é verdade. E nesse momento, acho que trocar experiências nos engrandece, nos traz segurança para que a gente possa ir além e ir apoiando como um todo. Isso aí. Não, fantástico. Beth, queria te agradecer mais uma vez. Tô adorando aqui o nosso encontro. Eu agradeço. E te ouvir aqui também um pouquinho. Quando a gente fala do futuro da área de facilities, né? A gente tem muita visão, né? É um profissional generalista, mas que ele tem que ser especialista. Ele tem que conhecer tecnicamente até para poder tracionar tudo isso, né, com uma visão de planejamento, uma visão de qualidade, né, uma visão ampla. E a gente percebe que o profissional de facilities, ele tem migrado muitas vezes por ele estar participando de projetos que são importantes para as empresas, para as companhias, estratégicos. Ele ganha um protagonismo e muitas vezes ele ganha uma visibilidade positiva ao ponto de receber convites para ir para outras áreas. Resolver problemas, desafios. E a gente percebe muitas vezes o profissional de facilities assumindo outras responsabilidades. Né? Você enxerga isso como uma tendência? Você vê isso? Como que você vê um pouco desse movimento? Olha, eu acho que é uma tendência, mas eu acho que as empresas, elas estão querendo também profissionais que estejam, que se casem com a empresa, sabe assim? Porque conhece, né, as dores da empresa, como é que é a cultura da empresa, né? Então, assim, eu acho que existe sim, né, devido
a visibilidade, né? Dependendo, né, do que o profissional faz e tudo mais, mas eu acho que as empresas, elas seguram um pouco no sentido de, não, vamos pegar esse profissional, ele conhece toda a história, ele sabe a cultura, né? Eu acho que às vezes até para o próprio profissional né, interessante. Pelo menos eu sou uma pessoa assim que eu gosto não gosto de ficar indo para várias empresas e tal, mas por isso que eu acho que é importante que é o benchmark, né? Acho que a gente compartilhar informação, né, trocar experiências e tudo mais para todo mundo de repente crescer no próprio, né, no próprio ambiente que está. Com certeza. Lógico que a gente não é 100%, com certeza, né? Com certeza. Mas você conseguir estar dentro de uma empresa, né, que confia, né, no seu trabalho, né, que sabe que você cuida, né, tem o senso de dono e tudo mais, eu acho que tem uma tendência da empresa muito mais valorizar, né, e por conta de cultura e tudo mais, e saber como que, né, a pessoa trabalha, do que de repente, né, eu acho que tem uma tendência nessa em facilities também. Fantástico. Beth, adorei, né? Queria te agradecer imensamente. Passou rápido demais. É verdade, passou rapidinho. E foi muito bom. Foi muito bom mesmo ter a sua participação. Legal. Né? Tenho certeza absoluta que muitos que estão em casa também adoraram, se sentiram inspirados, motivados, assim como eu me senti. E uma honra ter a sua participação. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Eu que agradeço. E obrigada pelo convite. E obrigada. Muito bom. Beth, quero deixar aqui também um espaço para você fazer algum agradecimento especial a pessoas importantes que marcaram a sua jornada, a família. Fique à vontade. Bom, lógico, é meu filhinho de 2 anos, que é super bonzinho. Não, assim, eu agradeço muito, assim, que a minha equipe, né, uma equipe de 11 pessoas, né, então... eu vou ter que falar o nome de todo mundo, tá? Que eu prometi. Então, tem a Sara, tem a Júlia, tem a Judite, tem a Raquel, tem a Jaqueline, tem a Rafaele, eu não posso esquecer de ninguém. Tem a Jéssica, a Lilian, a Mari, a Marisa, a Victoria. Pronto. E a Adriana. Pronto. E meu chefe, né, Denis, que me dá todo apoio, me leva aí dentro da carreira Sinqia, né, a diretoria, o Thiago Rocha, né, que é o vice-presidente de finanças, enfim. São pessoas que desde o início, né, me acolheram, me fazem crescer, me desafiam e sou muito grata a todos eles. Fantástico. Beth, muito obrigado. Né, você é uma protagonista em Facilities. Obrigado pela sua trajetória, pelo aprendizado no dia de hoje e foi um grande prazer. O prazer foi meu. Obrigada. Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco e nos vemos em breve. Até breve. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.